Isabel Mega, porque se nós todos aqui desse estúdio votássemos, nós estamos em 4 pessoas. Se metade vota de um jeito, outra metade vota de outro, um empate. Este cenário de 4 cidadãos é o mesmo do Supremo. Não temos Dias Toffoli, temos 4 e pode ocorrer o empate. Isabel Mega, a República não está para brincadeiras neste caso, minha querida. Nos conte o que você tem ouvido por aí, porque o empate pode favorecer o banqueiro. Na mesma linha aqui dos meus colegas, é importante a gente explicar isso, né? Como são 4 ministros que vão votar, a gente tem essa expectativa de que um eventual empate possa beneficiar Vorcaro. E por que isso, né? O chamado indúbio pro réu no juridiquês, Elisa, que significa que é um favorecimento à defesa de quem está na mira dessas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, destrinchando um pouquinho, queria até recapitular aqui uma expressão que o Theo utilizou e que acho que é muito pertinente para o momento atual. A gente vai ter um baita termômetro do Supremo Tribunal Federal, porque é a primeira vez que a gente vai ter uma decisão colegiada, não é do plenário eu ia falar 11, mas temos 10 ministros nesse momento na Suprema Corte. Mas, ainda assim, a gente tem uma amostra via resultado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E conversando com alguns constitucionalistas, agora pela manhã, o que eles manifestam de principal expectativa sobre qual vai ser o posicionamento do ministro Cássio Nunes Marques. E por que Cássio Nunes Marques? Você tem uma certa dúvida se ele vai acompanhar, por exemplo, um posicionamento do ministro André Mendonça. Os dois têm posições alinhadas, foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, poderiam, digamos assim, jogar juntos nessa. Ou se ele pode ir para uma toada mais Gilmar Mendes, ficando do outro lado. Existe essa dúvida. Juristas que acompanham muito bem de perto e têm muita interlocução com o Supremo Tribunal Federal avaliam que o ministro Cássio Nunes Marques está nesse momento sob muita pressão. E é claro que é importante a gente pensar também sobre os desdobramentos disso, porque tudo aquilo que a gente tem, por enquanto, na teia do mundo Vorcaro, pode ter repercussão tanto na direita quanto na esquerda. O mundo político segue bastante apreensivo. A gente já se tornou um lugar comum aqui em falar nisso, né? A Brasília que não dorme desde que esse escândalo todo passou a ser revelado pelas operações da Polícia Federal, pelas tratativas ali no âmbito do Banco Central, também em relação à compra do Banco Master. Mas isso continua valendo. E por que continua valendo? Porque até aqui há uma percepção de que a gente ainda está na pontinha do iceberg da história do Master. Todos aqueles celulares, dispositivos eletrônicos de Vorcaro que foram recolhidos, a gente tem uma pequena amostra realmente do conteúdo de tudo isso. Então, muita coisa ainda vai vir, muitos nomes ainda são esperados de surgir ou não, a depender de como que vai se dar uma certa operação blindagem que fica no ar também quando a gente ouve falar do caso Master. Então, isso tudo acaba misturando um pouco o jurídico com o político, e isso pode ter influência nas decisões dos ministros da Suprema Corte. Por isso que hoje a gente tem uma certeza, aqui no live a gente consegue dizer que pelo menos vai abrir esse julgamento no plenário da segunda turma, no plenário virtual. Vamos ver como é que vai ser a agilidade dos ministros em depositarem seus votos, se a gente consegue trazer algum resultado ainda aqui no live. Mas fica também essa dúvida muito grande, sobretudo em relação à posição do ministro Cássio Nunes Marques, e que é o que eu estou percebendo aqui nos termômetros, a maior expectativa que se tem sobre como que ele especificamente vai se posicionar a respeito dessa situação.